para apresentar a aula de hoje, para trazer esse conteúdo, essa primeira aula, as bases para a gente, nós trouxemos a professora Camila Massuda. Camila, ela é bióloga pela Unesp, mestre e doutora pela Unicamp, atua há 8 anos como professora universitária e coordenadora de curso, e é produtora de conteúdo do canal Blalologia, junto com o professor Emílio Garcia. O nome difícil de pronunciar. Boa noite, Camila. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Então, é blablalogia, é difícil. Foi uma ideia minha, desculpa. É um nome difícil de esquecer, impossível de esquecer e difícil de pronunciar. Mas não é sobre blá blá blá, é para falar de tudo. Por isso que eu pensei em blablalogia. Bem legal. Bom, o que eu posso contar do meu trabalho? Acho que primeiro eu tenho que falar de quais eram, como que foi o meu histórico, como que foi a minha história, né? Então, quando eu fui escolher meu curso, eu estava cheia de dúvidas, acho que eu só tinha uma certeza, que era que eu ia ter que soletrar meu nome para o resto da vida, isso eu já sabia, porque é Camila com K, toda vez que eu tenho que falar meu nome para um cadastro, alguma coisa, eu tenho que explicar que é com K. Podia ser um pouquinho pior, porque minha mãe queria que eu chamasse Shalimar, e eu já estava imaginando SHLY, mas era a única certeza, tanto que quando eu fui escolher, eu estava muito em dúvida se eu escolhia medicina ou biologia, e eu optei por biologia, porque eu queria entender melhor como os organismos, não só o organismo humano, mas como todos os organismos funcionavam um pouquinho. E aí, fui para biologia, e eu me apaixonei, não tinha como não se apaixonar, quando você começa a entender direito como tudo está interligado, como tudo funciona. E aí eu tinha mais 2 certezas no final da minha graduação, que era: eu odiava fazer trabalho de campo e eu odiava química. Mas essa certeza ela se desfez muito rápido, porque na minha pós-graduação eu fui trabalhar com ecologia química. Então eu queria entender como os organismos interagiam com o meio ambiente, né, e com outros organismos. E eu precisava saber bastante de química e precisava ir muito a campo. E aí, quando eu trabalhava nessa área fazia pesquisa nessa parte de ecologia química, o que eu estudava mais eram as defesas químicas dos organismos, tanto plantas como insetos, e como isso era percebido pelos seus predadores, como que eles iam responder. E aí muitas dessas respostas comportamentais eram mediadas quimicamente, seja a interação entre organismos ou mesmo internamente, tá? E eu saí da pós-graduação com a minha última certeza, que eu acho que é o que define ecologia. E aí, quando a gente trabalha com sistemas complexos, a gente percebe que tudo depende de tantas variáveis, que a gente, apesar de tentar colocar as coisas em certos padrões que facilitam o nosso entendimento, né, como seres humanos, porque a gente busca esses padrões, em biologia, em ecologia, tudo depende do local, depende de com quem é feita a interação. E aí eu percebi que eu sou muito como a ecologia que eu tanto queria estudar. Eu tinha um monte de certezas que foram desfeitas, e tudo foi mudando, porque tudo dependia de um contexto. E aí, o que eu mais quis era depois virar professora e poder compartilhar e aprender mais com o que vinha dos meus alunos. Então, depois da pós-graduação, eu fui trabalhar como professora no curso de engenharia ambiental. Aí eu era responsável por várias disciplinas. Passei para outros cursos, como a medicina veterinária, computação, a nutrição, e aí eu acabei virando coordenadora pedagógica da engenharia ambiental, que daí o meu trabalho era guiar e ajudar os alunos e os professores, né, no decorrer do curso, tá bom? Então, acho que essa sou eu sou bióloga, ecóloga, professora, e aí hoje eu queria falar sobre como funciona o controle e a integração dos sistemas fisiológicos, tá? De como funciona o nosso corpo, e aí, mas como que ele é controlado e como que ocorre essa integração.